Seja bem-vindo a mais um episódio e hoje estou aqui com dois advogados, estou com o Dr. Leandro e a doutora Carla. E hoje a gente vai discutir alguns assuntos aqui, fazer algumas perguntas para eles aqui. Mas antes eu gostaria de ouvir deles, que eles se abrissem, contassem um pouco da sua história, de onde nasceu, enfim, trazer um pouco mais para você que ainda não conhece o Dr. Leandro. Seja bem-vindo, doutor, e eu queria que você se apresentasse. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui ao lado de uma colega amiga na profissão, a Carla. Eu advogo desde 2009, eu vim de uma área totalmente diferente antes da advocacia, trabalhava em laboratório, depois como analista fiscal, e aí onde fui pegando amor pelo direito, pela legislação em si, né, que era muito técnico, voltado para isso, e fez com que me envolvesse cada vez mais com essa parte do direito, da leitura. E aí, em 2009, comecei a advogar. Tive a honra de começar ao lado da Carla, no escritório do Alexandre, grande amigo nosso também. Hoje, nós não estamos mais juntos no mesmo escritório. Eu tenho um escritório meu, o Avilés Santos, com o Wellington. Ela é sócia da Luana, que é uma amiga nossa também, grande amiga nossa. E a gente está aí, na luta pelos direitos das pessoas que vão até nós, porque, como eu sempre digo lá no meu escritório, né, ninguém chega feliz no escritório, sempre vem com algum tipo de problema que a gente tem que tentar resolver, orientar pelo menos, né? Nem sempre aquilo que a pessoa pede é possível, mas a gente tenta mostrar um caminho para ela se sentir mais atendida, mais dentro daquilo que ela espera diante do problema que ela tem, né? Então, até uma coisa que eu tento buscar sempre aquele atendimento mais humanizado, para que a pessoa se sinta acolhida ali diante de um problema pessoal que tem apresentado. Então, no decorrer desse tempo todo que a gente vai trabalhando na área da advocacia, a gente vai se deparando com N problemas, que a gente vai até poder falar mais sobre isso depois, e tentando ajudar no que a gente puder ali, mesmo que seja uma área de grandes conflitos, né? Essa transição sua, você falou do laboratório para advocacia, foi fácil, foi tranquilo para você? Eu fiz o técnico químico por grande influência do meu pai. Até agradeço ele por ter feito isso, porque ele sempre me motivou a fazer o técnico para que eu conseguisse, com o esforço daquele trabalho, fazer minha faculdade e ter o nível superior. Ali eu vi que não era muito a minha área, eu sou mais ligado à área de humanas. Sim. E aí que eu comecei a fazer uma certa transição, que foi dentro da própria empresa que eu trabalhei, né? Fui para a área do departamento fiscal. E ali eu comecei a ter contato mais com legislação, e aí fui me apegando mais à área do direito e resolvi estudar e ir a fundo, saindo da empresa que eu trabalhei, para advogar onde eu estou até hoje. Legal, bacana. E agora com a doutora Carla, poderia apresentar um pouquinho também, contar um pouco da sua história? Bom, eu agradeço, né, o convite. Quando eu recebi o convite do Leandro, fiquei feliz, porque além de colegas de profissão, somos amigos, né, Leandro, de longa data. E é um prazer estar aqui, né, novamente com vocês e agora com o Dr. Leandro, para a gente ter essa experiência legal, falar, né, um pouco da nossa profissão, mas também falar sobre o direito, né, de uma maneira específica, né, de uma maneira técnica, porque o Dr. Leandro tem bastante conhecimento na área que a gente vai falar hoje, então eu acho que vai ser muito enriquecedor. Eu fiz o direito, inicialmente foi assim, algo que eu não imaginava, né, que eu viria a exercer, mas eu também tenho muito para mim que eu acho que o advogado, ele nasce advogado, né? Dentro da nossa essência, acho que a gente conduzido ali, nossas experiências, até a nossa formação, vão nos conduzindo. Eu acho que quando a gente consegue ter a oportunidade e a sensibilidade de identificar que ali a gente pode ter um potencial de desenvolvimento profissional naquilo, eu acho que é enriquecedor. Eu tive uma oportunidade maravilhosa no escritório do Dr. Alexandre, onde nós trabalhamos juntos, onde nós nos conhecemos, né, Leandro? Sim. E foi, assim, enriquecedor para mim, porque abriu para mim um universo que era um desconhecido, né? Sim. Então, eu nunca imaginei
ser advogada, mas hoje, olhando, fazendo uma retrospectiva, eu sei que eu era advogada na minha essência, porque eu sempre fui muito envolvida, né? Então, assim, nos projetos nas escolas onde passei. Então, sempre era muito envolvida, engajava. Se tinha algum grupo que ia fazer alguma ação muito específica, né? Eu estava lá no grupo. Se tinha alguém que precisava escrever, precisa de fazer uma coluna no jornal, eu estava lá me candidatando para escrever. Então, na verdade, tinha uma advogada escondida, né, dentro de mim, que eu tive a felicidade e a oportunidade de depois desenvolver isso, né? Então, eu comecei nesse escritório como secretária, então eu trabalhava lá na recepção. E depois de 6 meses, eu já tinha isso muito claro. Vou ser advogada, vou entrar na faculdade de Direito. E aí eu já comecei no ano seguinte. E quando o Leandro chegou, né, Leandro, nesse escritório, eu já era estagiária. Então, eu fui estagiária dele, né? Fui estagiária dele, da Luana, que é minha sócia hoje. E a gente tinha... apesar de vocês advogados na época, eu estagiária na época, a gente tinha uma troca muito grande. Então, era estagiária e advogada, sabe? Ela já tinha as opiniões, já discutia com a gente dentro do escritório, não era uma simples estagiária. Não, mas assim, eu acho que até inclusive foi uma época muito boa, né? Sim. Que a gente tinha um entrosamento muito legal para o trabalho, então tudo fluía muito. Sim. Então o trabalho era divertido, era prazeroso, era gostoso, né? Sim. Então, a gente... Era um alinhamento muito legal que a gente tinha. Então, eles saíam para as audiências. Sim. E eu ficava ali um pouco ali naquele bastidor, né, de organizar as coisas. Então, assim, foi muito enriquecedor. Eu acho que foi uma época muito boa da nossa vida profissional, né? Foi um início para todo mundo. Acho que é a época que você ficou mais à frente também da área previdenciária, né? Sim, foi porque aí tanto o Dr. Leandro quanto a doutora Luana, que é minha sócia hoje, eles tocavam essa parte trabalhista muito bem, né? Então, eles estavam à frente disso. E o escritório estava iniciando no direito previdenciário. Então, a gente tinha acabado de abrir ali aquela pasta previdenciária no escritório e eu tive a oportunidade de conhecer. Então, aí foi lá que eu falei, nossa, me apaixonei. Falei, é isso que eu quero fazer, porque... eu adorava. Nossa, eu via, né, os clientes chegando com demanda, sem benefício, sem salário. Eu falei, gente, não é possível, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que dar certo, né? E aí foi a oportunidade que eu tive de iniciar na área previdenciária. Mas... o advogado é advogado bacana. Todas as horas, né? Bacana quando você tem paixão, né? Naquilo que sim. você faz, no trabalho que você exerce. Acho que você acaba colocando o coração ali, sentindo de fato e flui, né? E é uma área apaixonante, assim, para quem trabalha, tá? Para quem se envolve e se dedica ali ao direito, você se apaixona realmente, porque você está lidando ali, de uma certa forma, com o problema dos outros e resolvendo. Nem sempre, claro, é possível você ter uma procedência numa demanda, mas você está ali tentando resolver, nem que seja parcial, a situação da pessoa, e você se sente bem com aquilo, né? É satisfatório quando você tem uma causa que você vê ali que deu certo, que conseguiu implantar um benefício para uma pessoa que está precisando, ou que resolveu uma situação trabalhista de alguém, ou até na esfera civil, as pessoas em conflitos ali familiares, você vai lá e se apresenta e resolve, é satisfatório. Então, eu acho que essa é a parte do direito que envolve bastante aqueles que estão ali se dedicando e em cima dessa matéria, né, cara? Antes da gente iniciar com algumas perguntas que eu queria fazer aqui para vocês, me veio uma curiosidade. Tem algum caso específico que você lembra, assim, de bate-pronto, que te chamou mais atenção, um caso difícil e tal, que você se sensibilizou, alguma coisa, um caso assim, logo, que vem na sua mente aqui? No início da carreira, eu tive uma questão de direito de família que até hoje eu me recordo bem, envolvendo a adoção de uma menor de idade, que ela veio a nascer de uma moradora de rua, e a vizinha dela queria adotar e me contratou lá para ajudar nessa parte da adoção. Então, assim, é uma questão que me envolveu, me lembro até hoje sobre isso, porque a satisfação de ter a pessoa ali adotando aquela criança que estava quase indo para o orfanato para entrar na lista de adoção, aquilo ali é uma coisa que me mexeu.
não é fácil lidar nessa área, tá? Porque você lida com menores que estão muitas vezes bem vulneráveis, bem vulneráveis mesmo de agressão, de miserabilidade, de tudo. Então, como eu pude ajudar nesse caso, eu me lembro e me senti satisfeito, bem feliz com o resultado disso aí. Então, é um dos casos que eu recordo, foi logo no início. Já veio esse desafio grande aí para iniciar na carreira, né? Eu acho que isso que ele falou é muito interessante, porque assim, hoje a gente vê um pouco um desvirtuamento, assim, sabe, da atividade do advogado. O advogado, ele recebe honorários. Certo. Honorários, ele vem da honra, sabe? Então, é uma profissão honrosa. Então, eu acho que quando a gente olha para um processo, olha para um cliente, só sob o olhar do que aquilo vai trazer de retorno financeiro, você perde a essência do que é ser um advogado. O que ele está falando, então eu tenho certeza que quando ele foi ser contratado, ele não pensou quanto que ele ia ganhar. Existem casos, inclusive, que a gente às vezes não ganha quase nada, né? Sim. Em alguns casos, inclusive, a gente quase faz um trabalho pro bono, né? Uhum. Porque é muito mais assim, gratificante você ver o resultado do direito daquela pessoa, o que aquilo representa para ela, o que você vai entregar para ela, do que necessariamente o quanto ela vai te pagar para isso, né? E a gente vive num momento complicado, em que as pessoas estão mais preocupadas o quanto eu vou ganhar, quanto de dinheiro eu vou levantar. Exato. E aí, quando a gente entra num caminho assim, é um caminho perigoso, né? Porque você vai perdendo a sua essência, né? Então, eu acho que um bom advogado é aquele advogado que consegue, sim, óbvio, todo mundo precisa de dinheiro, né? A gente trabalha também por dinheiro, mas eu acho que o dinheiro ele não pode ser a prioridade na nossa profissão. Ela tem que ser uma consequência natural, né? Como qualquer outro trabalho. Mas a advocacia, eu vejo isso, sabe? Eu acho que é uma questão, assim... É prazeroso quando você vê um colega que faz o que faz, que trabalha, e faz isso porque ama, né? Porque entende e enxerga a importância do seu trabalho e acredita que ele faz a diferença, porque nós somos instrumentos de transformação. Então, a pessoa chega, que nem ele falou, ninguém chega no meu escritório feliz, todo mundo chega com um problema, né? Exato. Todo mundo tem uma demanda. Ninguém vai para o escritório assim, de um advogado e falando, não tem nada, minha vida está ótima, está linda, maravilhosa. Ele tem um problema, ele tem uma demanda, às vezes aquilo é um problema que vai impactar financeiramente a vida daquela pessoa, ou às vezes vai impactar... emocionalmente a vida daquela pessoa, né? Questões relacionadas, né, Leandro? Sim. Que você faz também divórcio, né? Então, assim, às vezes questões de guarda, tudo isso é impactante. Então, quando a gente fica só no conceito do dinheiro em si, como é que você vai entregar um bom trabalho para uma pessoa? E essa questão, né, de família, às vezes, quase sempre, a gente sai da função de advogado para um psicólogo ali, para um assistente ali para tentar resolver, amenizar, apaziguar, né? Que nem divórcio. Às vezes falta só uma coisinha boba e é fácil de lidar, se tenta ali... Vamos com calma pensar, deixar a emoção de lado, vamos pensar, e ver na frente o quanto de desgaste que vocês vão poder evitar se vocês tentarem um acordo, entendeu? Então, é a função do advogado ali, não só ver essa questão, que nem ela falou, objetiva da lei, do direito, mas também do quanto está envolvendo, as pessoas estão envolvidas naquele problema, né? Que é até uma das questões que envolve os temas que a gente trouxe aqui para a discussão hoje, né? Que é sobre a doença ocupacional, acidente do trabalho, que são pessoas que já chegam também, às vezes, fragilizadas para falar com a gente, porque aquilo que está acometendo eles traz assim uma diminuição na vida pessoal, não só no trabalho, mas na vida pessoal dele, que leva, às vezes, a depressão, a angústia, porque é uma pessoa que está ali com uma doença que contraiu trabalhando, ou um acidente que sofreu lá, e que agora, para a vida pessoal dela, está limitada. Sim. Tá? Então, é uma das situações que você vê, tenta amenizar, que nem a Carla falou, ver a situação da pessoa ali para entender, compreender e ver o que é melhor para ajudar. Dentro do próprio INSS tem esse trabalho de reabilitação profissional, né, Carla? Sim, tem. Que tem para a pessoa com certa limitação,
conseguir se readaptar à vida laboral dela. Sim. É focado, logicamente, na vida laboral, mas se estende um pouco para a vida pessoal. Com certeza. Imagina um destro que teve uma mão amputada, vai ter que recomeçar a vida a escrever com a mão esquerda. Fazer tudo, né? Fazer tudo com a mão esquerda. Então, é um trabalho a longo prazo, demanda paciência da pessoa, a autoestima da pessoa, isso tudo é afetado, entendeu? Sim. Aí você pensa, como que a gente vai tratar, por exemplo, uma pessoa que chega numa situação assim, de uma maneira superficial? Não tem como, né? Não tem como a gente lidar. Fria, né? Não tem como. Eu acho quase que impossível, assim, a gente lidar de uma maneira... Não tem como a gente acabar se envolvendo, né? Você leva para casa, né? Você leva para casa... você fica com aquele caso, né, Leandro? Sim, Às vezes você está com uma sim. situação que você fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter uma ideia, eu preciso... Nossa, e aí você fica naquilo, você pensa, você dorme pensando, você acorda pensando, você sonha. Você sonha. Porque você não deixa de ser advogado. Não, e você, às vezes eu tô em casa, assim, eu tô pensativa, eu tô com um olhar longe, assim, aí o meu marido já fala, tá com demanda do escritório que tá tentando resolver, né? Então, o exercício da advocacia é uma coisa fantástica. A gente tinha que separar um dia para a gente falar só sobre isso. É verdade, verdade. Porque tem muita coisa. Tem muita história, realmente. inclusive. Muita Que história. você perguntou de história, tem história. E as áreas se ligam, né? Direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário, se ligam muito. Um acidente de trabalho gera efeitos na vida da pessoa que não é só ali no trabalho, né? Sim, uma Ela coisa gera ampla, efeitos né? que se estende a tudo. Inclusive até na vida familiar, porque dependendo da amputação, do tipo de problema que a pessoa pode ter, ela vai ter uma baixa estima, uma depressão que vai afetar a vida familiar dele, entendeu? Dentro da própria casa. E isso aí, né, Leandro? Quando a gente entrar na matéria mesmo específica, a gente vai tratar, por exemplo, lá nas indenizações, né? Sim. Então, tudo isso a gente vai esmiuçar na nossa conversa. Então vamos entrar então nessa questão. Eu queria perguntar para os doutores aqui, quando um trabalhador precisa se afastar do trabalho por doença ou um acidente, quais os reflexos disso no âmbito trabalhista? Então, a doença ocupacional, que é a doença que gera ali no trabalho, ela existe dois tipos, tá? A doença profissional, que é aquela que você adquire por conta do próprio trabalho. Tem um decreto, que é o 3.048, ele elenca ali um rol de doenças que eles têm um nexo causal, que é a relação do trabalho com a doença, já ali limitado, tá? E eu posso até citar um exemplo prático que eu tive no escritório. Eu tive um cliente que ele trabalhava numa indústria que fazia peças aeronáuticas e ele torqueava a peça com pulso ali o dia todo. Ficava ali no arame, porque ele prendia as peças no varal, que depois era imerso num banho ali, acho que de cobre, se não me engano. E aí ele ficava ali fazendo peça. O que aconteceu? Deu epicondilite lateral no cotovelo. Aquilo ali gerou inchaços, inflamações no cotovelo, ele teve que fazer infiltrações, tudo. E aquilo ali se enquadra bem dentro dessa doença profissional, que ele está adquirindo ali na função dele exercida ali, tá? E a doença do trabalho, que é aquela ocasionada por fatores que venham, ou seja, negligência da empresa em relação à questão de preservar o ambiente do trabalho, preservar a segurança do trabalho, e a pessoa adquire uma doença ali, ou até mesmo se acidenta, né, durante o trabalho por conta disso, tá? Inclusive, o acidente de trabalho, ele pode ser ocasionado por vários tipos de fatores. Pode ser uma agressão de um colega de trabalho, uma violência física por alguém com uma insanidade mental que vai ali no ambiente de trabalho e causa aquele acidente. Pode ser por negligência da segurança da própria empresa que não preservou o local do trabalho e essa pessoa vem a se acidentar. Eu tenho um outro exemplo prático de um cara que trabalhava na beira da linha de produção e um alambrado vinha somente até aqui, abaixo da cintura. E ele se sentiu mal
começou a cambalear, só que daí acabou não tendo onde se amparar nessa grade, virou e caiu lá na linha de produção e veio a falecer. Nossa. Meu Deus. E então, assim, o que eu vejo que houve uma imprudência da empresa em preservar aquele ambiente do trabalho ali, para que a pessoa não evitasse que umas situações dessas pudessem acontecer. É uma falha ali, né, na parte de segurança do trabalho, né? Exatamente. Uma coisa que deveria ter sido observada, né? Exatamente, que deveria ser observada, porque as pessoas ali, aquele alambrado é para evitar uma queda, não pode estar num nível muito baixo para que envolva isso. E aí tem que abrir CAT, tem que envolver até a Polícia Civil para fazer a investigação ali do ocorrido, já que levou a pessoa a óbito, e vários fatores que envolvem ali o acidente de trabalho. Leandro, você falou aquela hora da situação da doença ocupacional, né, que está relacionada aí, pegando esse gancho com condições também de segurança do trabalho. E aí nós temos também a situação do nexo concausal, né? Sim. Por exemplo, às vezes você tem doenças que são... A pessoa tem uma tendência a ter uma doença degenerativa e essa doença pode ser agravada. Exatamente. Por quê? Porque o ambiente de trabalho vai ser esse fator de piora. Ele vai trazer ali uma piora antecipada, né, daquele quadro, né, de degenerativo. Tem ou algum seja, exemplo? Eu tenho de uma prática lá, desculpa interromper, Não, cara. pode falar. De uma pessoa que trabalhava como prestadora, ela trabalhava numa empresa de fazer limpezas, e ela fazia limpeza pesada em fábrica depois de uma grande obra. E ela já tinha um desgaste no ombro, e ela ficava pegando muito peso. E aquilo ali foi contribuindo para uma piora do desgaste do ombro dela, a ponto dela não conseguir levantar o braço mais acima da linha dos ombros. E isso, que nem a gente conversou agora há pouco, limita a pessoa profissionalmente, limita ela dentro da própria casa, que ela falou que ela não consegue pegar um copo que esteja no armário. Então, são as coisas que advêm dessa doença, que foi agravada, no caso, por conta de uma doença degenerativa que ela tem, que é a doença que o próprio organismo já vai gerando nela, mas que, não observada algumas limitações no trabalho, fez com que piorasse. Entendeu? E isso gera, inclusive, até afastamentos também, né, Carla? Afastamentos. Sim, quando chega numa situação dessa, né, em que a pessoa realmente tem uma piora da condição dela, acaba indo para o afastamento previdenciário, né? E aí a gente tem a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, aquele contrato de trabalho para de produzir efeitos, né? E a pessoa passa a ser, a partir ali do 16º dia, a responsabilidade do INSS. E aí, nós temos aquelas questões, né, Leandro? Quando esse funcionário está afastado, ok. E quando esse funcionário tem alta médica, né? E aí automaticamente a responsabilidade sai do INSS e volta para a empresa. E como que a empresa vai lidar com esse funcionário que entrou, né, foi admitido em plena condição, né, para fazer o trabalho que fazia, mas hoje já não está mais nas mesmas condições. Então, na medida que ele tem a alta médica previdenciária, o contrato dele deixa de estar suspenso e volta a produzir efeitos normalmente. Então, ele precisa se apresentar na empresa, ele precisa ser submetido a um exame de retorno, né? E aí a empresa volta a ter responsabilidade sobre esse funcionário. Inclusive com o pagamento de salário. Exatamente. Então, assim, a questão da doença no ambiente de trabalho, do acidente típico de trabalho, é matéria assim, que dá para a gente desdobrar de várias formas, porque o que a gente vê de casos em que as pessoas saem lesionados, sem condições de trabalhar e sem condições de prover, né, o sustento, e aí até ter que buscar, né, quais seriam ali os direitos, né, que essa pessoa tem. Ela teria direito à estabilidade, não teria? Acho que até é uma coisa legal para a gente falar, né, ô Leandro, como que fica os direitos nesses casos, né? Sim. A justiça, ela entende que fica comprovado a questão da doença ocupacional, acidente de trabalho, a partir de uma realização de uma perícia,
ou constatação daquela doença ou limitação que venha a ter, tá? Quer na perícia previdenciária, quer na perícia trabalhista. E a partir dali começa a gerar efeitos, por exemplo, da estabilidade provisória, que está prevista na Lei 8.213, que fala sobre assuntos previdenciários. Ou seja, a pessoa que está afastada, a partir do momento que ela tiver alta, ela vai ter uma garantia de estabilidade por até 1 ano após essa alta pelo INSS. Isso nos casos, né? Nos casos de doença do trabalho ou acidente típico de trabalho. Isso, voltados ao assunto que a gente está falando aqui, que ficou caracterizado, que foi a doença ocupacional voltada ali por conta do trabalho, ou acidente ocorrido durante a execução do trabalho. Até mesmo voltar um pouco, um dos casos que também são relacionados como acidente de trabalho é aquele de trajeto. A pessoa se locomovendo da residência para casa e vem a se acidentar. As indenizações geralmente não são as mesmas, tá? Porque ela não está ali no ambiente de trabalho, então não dá para falar que a empresa ela teve uma responsabilidade objetiva por aquele fato que aconteceu. Uma negligência. Não, aquilo ali, ela está indo lá, é atropelada, isso aí é acidente de trabalho, o que vai garantir? Pelo menos essa estabilidade provisória após a alta do INSS, porque está dentro do rol de enquadramento ali de situações que são consideradas como acidente de trabalho. O que acontece muito também após esse afastamento, a empresa, esse prazo que a pessoa tem ali a estabilidade, a empresa acaba demitindo, né? E o que acontece nesses casos, assim? Então, se há uma demissão em que há ainda o período de estabilidade, a empresa ela pode ser condenada a uma reintegração do funcionário até cumprimento da estabilidade, ou na condenação de pagar todo aquele período de estabilidade que não foi respeitado pela empresa. E não só o período de estabilidade, mas também as indenizações que cabem ali, né? Tem benefícios que são garantidos aos funcionários que devem ser respeitados para o funcionário que foi demitido e que tinha estabilidade na época. Cesta básica, PLR, essas coisas tem que ser, que estão previstas em convenção coletiva, tem que ser garantido e preservar também ao funcionário que estava ali e deveria ter tido a estabilidade que não foi respeitada. Tem o abalo moral também, que a gente já conversou bastante aqui, mas que até cabe ressaltar de novo, que é a questão das limitações que essas doenças e esses acidentes vêm a causar na vida da pessoa. Não dá para ignorar, por exemplo, a dor que sentiu ali. É muito subjetivo, né? No acidente que sofreu, por exemplo. No quanto isso está afetando a vida e a dignidade dele fora do ambiente de trabalho, uma pessoa que venha ter um dano estético visível, o quanto isso vai abalar emocionalmente a pessoa fora do ambiente de trabalho. Uma queimadura. Uma queimadura, exato, queimadura. Não sei se você se lembra do acidente aqui da Heineken que explodiu a caldeira. Eu lembro. Várias pessoas ali vieram a óbito, outras tiveram queimadura grave. Então, assim, são casos assim que imagina isso numa vida pessoal dela, o quanto que isso não afeta. Sim. O quanto que essa pessoa vai se sentir mal na vida pessoal por conta daquilo que é aparente. Com certeza. Entendeu? Em alguns casos, é possível que o empregado receba alta do INSS e seja impedido de retornar ao trabalho pela empresa. Como isso acontece na prática? Quais os efeitos na relação empregado e empresa? Então, um dos princípios que norteiam assim, as relações de trabalho são o fim social do trabalho e a dignidade da pessoa humana, tá? E o que isso tem a ver com esse assunto? Que a pessoa, quando ela deixa de receber, tem a alta do INSS, ela para de receber o benefício. Ela para de ter aquela remuneração que ela estava tendo ali com o benefício previdenciário. Sim. E com a negativa da empresa, ela também não vai ter o salário dela.
E o salário tem caráter alimentar, vai deixar de ter as despesas pagas, deixar de comprar próprios mantimentos ali para sustento dela e da sua família. E a empresa ela tem que respeitar isso. Então, se a empresa não faz com que a pessoa retorne ao trabalho, uma das medidas judiciais cabíveis seria uma ação de recondução da pessoa ao trabalho, respeitando esses princípios que eu te falei, para que a pessoa possa ter aquela remuneração dela apta. Por quê? A presunção do INSS ela é relativa. Então, o que entende? Que aquela alta que a perito do INSS teve, ela goza ali de presunção de que aquilo ali está, de fato, já está apta ao trabalho. E a empresa, o que ela deveria fazer? Ela deveria fazer um questionamento dessa alta médica no INSS, mas mantendo a questão dos proventos, dos salários ali do funcionário, para que ele não fique desamparado. O que a gente observa na prática, como que funciona essa dinâmica, né? Tem até um nome que a gente dá para isso, que é um limbo, né? O que é o limbo? O limbo é uma coisa que você fica escorregando, né? Sim. Então, o trabalhador, ele fica escorregando de um lado para o outro. Por quê? Porque ele vai para o INSS, ele tem a alta médica. Quando até falamos no começo, né? A alta médica, ela faz com que essa pessoa tenha que voltar para o trabalho e o contrato dela volta a produzir efeitos. Só que quando ela chega na empresa, a empresa fala assim, não, você tem atestado, você está doente, eu não posso deixar você voltar. Vai para o INSS de novo. Aí ele vai para o INSS de novo. Quando ele chega no INSS, o INSS fala, não, eu entendo que você tem a capacidade de trabalhar, estou mantendo a sua alta médica. Aí ele volta para a empresa. Só que esse caminho é um caminho longo, porque imagina, entre você ter alta, você voltar para a empresa dizer que você não vai poder voltar, aí você agenda uma nova perícia, a perícia fica para daqui 3 meses, aí você comparece nessa perícia para receber um não de novo, aí você volta para a empresa, ou seja, a pessoa já amargou ali uns 4 meses sem salário. Então, por isso que a gente chama de limbo, né? Exato. É um limbo trabalhista previdenciário, porque a pessoa não recebe de ninguém e fica ali. Quem que vai solucionar essa demanda? O que a gente percebe que é frequente acontecer são justamente aqueles casos em que há um nexo concausal, em que o trabalho não é o fator de causa única e exclusiva, mas contribuiu para o agravamento da lesão. A empresa automaticamente, não reconheço que eu tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. Isso daí você já nasceu assim, você desenvolveu essa doença, não foi aqui dentro. Então, a empresa automaticamente tira o dela, né, tira a responsabilidade dela. O INSS, por sua vez, ele não reconhece lá, vamos supor que ele não reconheça inicialmente o nexo técnico epidemiológico, que é a NTEP, que ele falou que está lá num decreto. Aquela pessoa tem um afastamento de natureza previdenciária, não é um afastamento de natureza acidentária, que está relacionada ao trabalho. Sim. E o INSS dá alta, a pessoa fica nessa situação de limbo, fica sem receber de ninguém, aí entra no que o Dr. Leandro falou, que é necessário que a empresa, neste momento, ela assuma a sua função social. Que é o quê? Dar garantias. Ajudar, inclusive, esse trabalhador a questionar aquela alta médica, se assim ela acredita. Não, realmente, você não tem condições. Aqui dentro eu não tenho função compatível para você. Você precisa continuar afastado. Porque tem casos também do mau caráter também do funcionário, né? Que ele quer meter o louco Pode acontecer. Ali. Isso daí Mas pode aí acontecer. é onde eu te falei que a empresa ela pode questionar aquela alta ali no INSS. Sim. Entendeu? O direito ele não é só do funcionário, tem também da empresa. Mas, ela tem meios cabíveis ali de fazer o Sim. questionamento. Porque eu falei, a presunção da perícia do INSS é relativa, então eles têm que ali questionar se aquilo ali realmente aconteceu a alta. Entendeu? Para terem certeza e se ampararem através do médico do trabalho deles, para fazer com que um funcionário volte às atividades. Sim. Ou de forma integral, como era antes, ou de forma limitada, se tiver alguma limitação que ele venha a ter. É onde a empresa vai colocar o funcionário numa função compatível. Sim. E nesse sentido, a Justiça do Trabalho, ela tem entendimento consolidado, né, Leandro? Que a proteção para o trabalhador, ela precisa ser garantida nesse sentido, porque ele é a parte economicamente, né? Ele é o hipossuficiente. Então, em relação à empresa, o que representa para continuar pagando o salário daquela pessoa e contribuir para que ela consiga esse afastamento previdenciário,
isso para a empresa, às vezes, não vai impactar a empresa de maneira significativa, como a ausência daquele salário vai impactar a vida daquela pessoa. Com certeza. Né? Então, eles visam realmente proteger aí o trabalhador, que é o economicamente mais vulnerável nessa situação toda, né? Essa situação de limbo é muito recorrente, né, Leandro? Muito, acontece demais. Acontece demais, assim, a gente vê também na prática que, às vezes, a pessoa... ela fica naquela orientação da empresa. A empresa, não, você tem que resolver a sua situação com o INSS. E ela vai e volta, e vai e volta. Quando ela chega, às vezes, para a gente, ela já está ali há 2 anos naquilo. Ou seja, ela está 2 anos sem receber de ninguém. É uma queda de braço. Né? Nossa, é triste. Então, assim, eu já vi, inclusive, casos de pessoas que se afastaram por um problema... Né? E aí eu vou pegar até um gancho do que o Dr. Leandro já falou hoje aqui. Se afastaram, vamos dar um exemplo, se afastou por um problema no ombro, tá? Que ombro, coluna, cotovelo, isso daí são os mais comuns. Joelho, principalmente porque a gente está falando do quê? De uma classe trabalhadora, né? São pessoas que fazem trabalhos braçais, trabalho pesado. Então, essas pessoas que acabam realmente, durante essa fase produtiva da vida, tendo que ter um afastamento por uma doença. Essas pessoas, elas inicialmente se afastam por isso. Quando ela chega numa situação como essa de alta médica e ausência de recebimento de benefício ou salário, elas começam a desenvolver problemas de ordem psicológica e emocional. Depressão. Então, isso é muito grave. Então, a gente vê o quê? Que aqui, o afastamento, né, previdenciário, a alta médica e a impossibilidade de retornar, e às vezes não só a impossibilidade porque a empresa não deixa, porque às vezes a impossibilidade física mesmo de retornar, ela causa para essa pessoa muito mais do que um problema trabalhista, né? Ela causa para essa pessoa um problema emocional. Essa pessoa começa a fazer um tratamento com psiquiatra, ela começa a tomar remédios controlados. Por quê? Porque ela teve toda a dinâmica da vida dela, para além da saúde, afetada. E aí cai naquelas questões da indenização. Então, quando o advogado ele vai pedir uma indenização por dano moral, por dano material, né? Todas essas questões precisam ser levadas, conduzidas para a justiça. Porque você pode ter uma pessoa, por exemplo, que ela tinha uma condição financeira mais resolvida, ela tinha uma reserva de emergência, ou ela é uma pessoa assim... mais assim, enfrenta melhor a situação. Para essa pessoa... o que ela vai experimentar dessa situação toda é uma. Agora, você pode estar uma pessoa que já vinha com problemas financeiros, de repente está num momento da vida que está um pouco mais conturbado, tem filhos pequenos. Gente, isso daí quebra qualquer um, né? Exato. É você ter filho e você não ter dinheiro para comprar comida para o teu filho. Isso daí é uma coisa que dói, sabe? Que a pessoa chega, a pessoa chora na sua frente. Ixi! A gente lá no escritório já deixa até uma lencinho, água, se precisar a gente serve um chá, né? Porque assim, a gente dá risada agora, mas assim, é uma situação difícil, é uma situação complicada, aflitiva, né? Porque a pessoa realmente, ela tá doente, ela não pode trabalhar, não pode fazer nem um bico, tá? Ela não pode nem fazer um bico para poder levantar uma grana, enquanto ela não consegue resolver a situação dela. Então, assim, é muito delicado. É muito delicado, é uma situação frágil. A situação de limbo é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, porque, nossa, é maravilhoso, né? Quando você consegue, quando você consegue trazer para aquela pessoa, olha, eu resolvi a sua situação previdenciária e eu resolvi a sua situação trabalhista. E você vai receber, o que você não recebeu aqui, você vai receber aqui. Nossa, isso daí... porque a pessoa sem salário. Você até esquece dos honorários que você vai receber, né? Porque a satisfação é muito, muito maior, muito maior. Nossa, sem dúvida. Gente, o papo tá muito Fluiu. bom. Fluiu Quer continuar? Vamos continuar, fluiu demais, muito gostoso, mas a gente vai precisar encerrar a nossa conversa aqui por hoje. Queria só passar a palavra para o Leandro e depois para a doutora para colocar as considerações finais aí. Agradeço mais uma vez o convite. Eu acho que é um tema que, se deixar, a gente fica realmente aqui, 2 advogados falam demais até. Mas obrigado, a gente é uma área que nós dois, tenho certeza, amamos trabalhar, se aprofundar, envolve muitas coisas, como a gente falou aqui, e poder expor isso para vocês é satisfatório. De bola.
Eu também agradeço demais o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês de novo, com meu colega, meu amigo Leandro. Sempre uma satisfação, né? Para quem não sabe, o Leandro sempre... A Justiça do Trabalho fica do lado do nosso escritório, né? Então, ele faz muitas audiências, né? Então, eu tenho, assim, o privilégio de ter meu amigo sempre por perto. Então, ele sempre passa lá, toma um café e a gente sempre está discutindo, né, Leandro? Sim, sim. Um caso ou alguma alteração que teve. Então, assim, estar aqui hoje e poder dividir, falar sobre direito previdenciário com você e direito do trabalho, né? É um prazer imenso. Igualmente. Depois de quantos anos, Leandro? Mais de 10 anos já. Não, eu acho que está indo para 15 anos. 15 já. anos de amizade. Eu fico agradecida mesmo. Obrigada. Obrigado. Show de bola. Você que acompanhou, assistiu até aqui, se você ainda tem alguma dúvida, a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui o arroba, o Instagram, os contatos dos doutores aqui, que você pode entrar lá em contato com eles, a assessoria, no escritório deles, pode procurar saber mais e compartilhe esse vídeo. Você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aqui também e até o próximo episódio. Valeu, pessoal!